start again. It's a rich thing. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conferir o resumo da novela Quando Me Apaixono, do dia 24 de março a 28 de março de 2025. Lembrando pessoal que o resumo pode sofrer alterações conforme a edição feita pela emissora. Segunda-feira, dia 24 de março. Matilde avisa Carlos que Padre Severino já voltou para a paróquia e que já podem marcar a data do casamento. Priscila se chateia com a notícia. Matilde conta que marcou de falar com Padre Severino amanhã e pede para Carlos deixar as instruções para sua amiguinha do que é para ela fazer, pois vai passar o dia todo com ela para ver o casamento. Matilde sai e Priscila pergunta se Carlos vai se casar mesmo Jerônimo estando preso, e que vai ser muito chato se ele se casar, sendo que Jerônimo, seu amigo, está preso. Augusto leva Aníbal para visitar Alison na Bonita. Alison conta que sua avó não deixou ela ir à Cruz do Amor. Augusto diz que Alison deveria pedir para Renata e ela sim deixaria. Alison conta que Renata não está na fazenda e que foi no casamento de seu pai. Aníbal pergunta se Jerônimo não foi com ela e Alison conta que Jerônimo está preso. Augusto pergunta se Renata já sabe que Jerônimo está preso. Alison diz que não, e que se ela ligar, não é para ninguém dizer que Jerônimo está preso. Julieta chega no casamento e Germano pergunta quem é aquela moça tão bonita. César diz que Julieta é namorada de Matias. Roberta fala para César que ele está enganado e que a namorada de Matias é Adriana, e que pelo menos até hoje de manhã eram namorados. Corina vasculha a casa de Constança. César fica nervoso e pergunta para Adriana de quem ela é namorada. Adriana abraça Matias e diz que sente muito. César fala que ele é muito bobo e que não quer ouvir as explicações e vai embora. César não entende porque Adriana fez isso com ele. Adriana avisa Benjamin o que aconteceu, e ele diz que tudo é culpa dele e que César ainda não chegou em casa e quando chegar vai contar toda a verdade. Augusto liga para Renata e pergunta como ela está, pois sabe o que ela está passando. Renata fala que está bem e que Jerônimo foi impedido de sair do estado. Augusto diz que Jerônimo está preso na delegacia e que foi levar Aníbal para ver Alison, e ela disse que estava todo mundo preocupado com a prisão de Jerônimo. Jerônimo, depois de analisar os fatos, diz que vai ter que dizer para Renata que Roberta se envolveu com Augusto. Depois, Augusto diz que não tem jeito e fala que para que Renata só olhe para ele, Augusto vai ter que tirar Jerônimo definitivamente de sua vida. Inês pega a taça que Renata estava bebendo e coloca dentro de sua bolsa. Renata liga para Carlos e diz que já sabe que Jerônimo está preso e pergunta por que ninguém lhe contou. Carlos conta que foi Jerônimo que proibiu de contar. Renata avisa Regina e Gonçalo que Jerônimo está preso por conta daquela história de Álvaro e que vai para a fazenda amanhã cedo. Regina quer adiar a sua lua de mel e Renata não deixa. Inês mostra para Isidro a taça com as digitais de Renata. Isidro fala que a intenção foi boa, mas não vai dar certo, pois as digitais se apagaram e precisava pegar a taça com uma luva e colocar em um saco plástico. Augusto propõe para Aníbal ficar um tempo com ele para que possam se conhecer. Depois, Augusto pensa que é melhor que Aníbal fique por perto, para que ele saiba de tudo o que acontece na Fazenda Bonita. Renata pensa em Jerônimo e ele também pensa em Renata. Depois, Renata liga para Augusto e pede para ele tirar a denúncia contra Jerônimo. Augusto mente e diz que foi a primeira coisa que tentou fazer quando soube que Jerônimo estava preso, mas o advogado disse que a denúncia não pode ser retirada, pois tem muita coisa envolvida.
César chega em casa bravo por ter sido enganado por Adriana. Benjamin diz que tudo foi um ato de amor e que Adriana ligou para ele por conta dos desmaios e conta para César que ele tem um tumor no cérebro. Marina vai à prisão e leva comida e uma coberta para Jerônimo. Em seguida, Renata chega e não gosta. Matilde e Carlos diz para Padre Severino que assim que Jerônimo sair da cadeia, eles marcam o casamento. Renata fica brava com Jerônimo por não ter contado que estava preso. Marina vai embora chorando pelo constrangimento. Adriana vai ver César, mas ele não está. César vai falar com o médico para saber sobre sua doença. E, infelizmente, descobre que não tem jeito. Renata chega na fazenda e todos se assustam. Matias alerta Roberta sobre Germano e avisa que há pouco tempo atrás ele fez promessas para uma moça e não se divorciou da esposa. E está dizendo isso para prevenir Roberta caso Germano passe dos limites. Roberta fala que jamais ficaria com um homem casado. César avisa o pai que não vai cancelar a inauguração do seu restaurante e pede para que ele avise Adriana, Matias, Julieta e Constança. O advogado avisa que Carina já está divorciada de Álvaro. Renata vai falar com Álvaro e exige que ele diga a verdade, pois por causa de Álvaro, Jerônimo está preso. Álvaro pergunta o que Renata vai lhe dar em troca de dizer a verdade. Álvaro diz que a prisão é uma selva e sobrevive o mais forte. Renata pergunta quanto Álvaro quer em dinheiro para dizer a verdade. Marina fala para Antônio que se Renata não existisse, ela e Jerônimo talvez poderiam ter uma chance. E diz que vai ter que ir embora porque não aguenta mais essa situação. Saul chega na fazenda de Augusto, pois ele fez uma proposta para que Saul conquistasse Marina e fosse embora com ela para sempre. Aníbal conta para Alison que sua mãe morreu de câncer há 2 meses atrás e que antes de morrer lhe deu as provas de que Augusto era seu pai. E nessa caixa que a mãe de Aníbal lhe entregou tinha um cheque, fotos e uma carta onde Augusto pedia para se livrar de Aníbal. Honório ouve Corina chorar e descobre que Constança trouxe o bebê para casa. Isidro fica sabendo que Renata já voltou para a fazenda e diz que agora vai ser bem mais difícil pegar as digitais de Renata. Inês conta para Isidro que Antônio está no povoado perto de Renata e talvez poderá ajudar. Constança pede para Honório para adotarem um bebê. Honório diz que não e que eles não têm idade para isso. Julieta, Adriana e Matias estão preocupados com César e tenta descobrir o que ele quer com eles. Roberta avisa Josefina que trouxe todo o dinheiro que tinha. Josefina fala que tem dinheiro no banco. E Roberta conta que esvaziaram a conta dela e que o banco devolveu tudo para Regina. Josefina se assusta e diz para Roberta que se ela não tem mais dinheiro, então Roberta vai ter que conseguir. Honório fala para Constança que quando Adriana e Matias se casarem e tiver filhos, talvez, sendo avó, possa suprir essa necessidade de ser mãe. Branca dá instruções para Roberta e diz que toda vez que alguém for pagar, para ela pedir para colocar o cheque no nome de Roberta. E que vai passar uma lista dos nomes dos clientes que não vai dar problema. Renata conta para Jerônimo que foi falar com Álvaro e que na cadeia ele pediu dinheiro para dizer toda a verdade. Carina, toda feliz, avisa Lázaro que já está divorciada de Álvaro e eles decidem se casar imediatamente. Carlos e Priscila conversam e ela pergunta por que Carlos não disse para Matilde que eles foram namorados. Carlos fala que Matilde é muito ciumenta e achou melhor não contar. Saul procura Marina e pede perdão e fala que estava procurando. Padre Severino não gosta e manda ele ir embora. Jerônimo pergunta para Renata como ela soube que ele estava preso e Renata fala que foi Augusto quem contou. Jerônimo se irrita e diz que ela é muito ingênua.
Carina e Lázaro podem se casar, mas faltam as testemunhas. Saul fala para Marina que se tratou do vício do jogo e quer retomar a sua vida. Padre Severino conta para Antônio que está preocupado com Marina e que Marina sofreu muito quando estava com Saul e que ele era viciado em jogo. César convida Selena para a inauguração de seu restaurante. Julieta acha que César esqueceu de tudo o que aconteceu. César compra uma viagem para Paris, pois quer ir estudar com os grandes chefes. Isidro liga para Antônio e conta que Josefina e Roberta estão os enganando e que tem provas que Roberta não é filha de Regina. Isidro pede para Antônio conseguir as digitais de Renata, pois precisa de provas que Renata é filha de Regina. Antônio fala que pode contar com ele e que vai conseguir as digitais de Renata, sem que ela saiba para quê. Renata é uma das testemunhas de Carina e Lázaro, e eles finalmente se casam. Carlos faz uma surpresa para Matilde e ela fala que Carlos não dá mais atenção para ela. Regina e Gonçalo estão de lua de mel. Saul pede uma oportunidade para Marina e diz que quer assumir seus filhos e ser um pai para eles, pois ela é o amor de sua vida e não quer perdê-la. Alisson e Aníbal quase se beijam. Todos chegam para a inauguração do restaurante de César. César chega e Adriana diz que precisa falar com ele, e César fala que depois eles conversam. César chama Adriana e Julieta para cortar a faixa de inauguração do restaurante. E juntos estouram uma champanhe. Germano vai à casa de Roberta, pois sabe que ela está sozinha. Padre Severino está preocupada com Marina e Antônio vai procurá-la. César agradece a todos por ter vindo compartilhar esse momento tão especial para ele. E fala que todos pensavam que ele esqueceu o que aconteceu. Mas não foi isso, pois ele teve tempo para refletir e pensar, e percebeu que todos fizeram isso por amor. César agradece Benjamin por ter ajudado a conquistar o sonho dele, de ter o restaurante, e avisa que comprou uma passagem de avião para Paris. E agradece um por um e pede um brinde, e em seguida desmaia. Marina conta para o tio que Saul quer uma nova oportunidade e a pediu em casamento. Saul conta para Augusto que teve a primeira aproximação com Marina. Augusto manda ele forçar Marina a ir embora com ele. Renata resolve fazer um jantar na fazenda para que Padre Severino possa dar a bênção para Carina e Lázaro. Dr. Isaac é preso pelo caso de Álvaro. O médico de César avisa Benjamin que não há mais nada o que fazer. Roberta fica com Germano em seu quarto. César fala que está feliz pela vida que viveu, e que viveu como ele quis e desejou, e em seguida morre. Benjamin e Adriana ficam desesperados. Adriana chega na recepção e avisa que César morreu. Augusto vai buscar Aníbal na Bonita, e Aníbal pergunta por que ele veio, pois tinham combinado que era um empregado que viria o buscar. Augusto, todo feliz, fala que mudou de ideia e veio. Aníbal diz que a Renata não está. Nisso, Renata chega e Augusto fica todo contente. Carina e Lázaro conta para todos que já são casados. Priscila ouve Hermínia falar sobre a maldição de Matilde. Antônio conta para Jerônimo as suspeitas de Isidro. Priscila pergunta para Hermínia sobre a maldição de Matilde, e Hermínia conta tudo para Priscila. Antônio também conta para Jerônimo que um antigo namorado de Marina a procurou, e que ele não é um bom homem, e que teve problemas sérios e que era viciado em jogo. Aníbal vai ao jantar na Bonita, e Augusto pede que ele avise quando chegar lá. Aníbal fala para Augusto que ele quer saber de tudo que acontece na Bonita. O diretor do manicômio diz para Josefina e Branca que tudo correu bem. Constança chega em casa e se assusta, pois Amparo, o bebê de Corina, está em sua casa sozinha.
Honório pergunta se Corina abandonou o bebê ali em sua casa. Constância diz que não, e que Corina seria incapaz de fazer isso. Honório lê o bilhete que Corina deixou e diz que teve uma emergência e não tinha onde deixar a sua filha e que volta daqui a alguns dias. Honório fica furioso com a situação. Roberto investiga a vida de Germano e Gema na internet e descobre que Germano é 10 anos mais jovem que sua esposa e que quando eles se casaram, ela já era rica. Padre Severino dá sua bênção para Karina e Lázaro e todos brindam com a felicidade dos noivos. Depois, Hermínia pede para Karina jogar o buquê, pois quer se casar. Karina joga o buquê e é Priscila quem o pega. Jerônimo pensa em Renata. Marina pensa em Jerônimo e se pergunta por que ele não chegou antes em sua vida, antes de conhecer Renata. Renata pede para Antônio a acompanhar à prisão para levar o dinheiro de Álvaro. Aníbal dá uma rosa para Alisson e diz que tem que ir embora. Alisson pergunta se ele vai morar com Augusto. E Aníbal fala que não sabe, pois ele viu Augusto mentindo para Renata o tempo todo. Karina e Lázaro vão para sua lua de mel. Antônio fala para Renata que ele vai precisar da ajuda dela e conta que quer começar uma campanha para evitar o roubo de bebês e que quer fazer um arquivo com as impressões digitais de todos do povoado, para que caso alguém se perca, seja mais fácil de encontrar. Aníbal chega na Bonita e conta para Augusto que teve um casamento e que Renata fez um jantar para Lázaro e Karina. Augusto fala que não entende porque Renata vive se misturando com essa gente. Aníbal sai e Augusto fala como é possível Renata preferir ficar com essa gentinha do que com ele. Renata leva o dinheiro para Álvaro na cadeia e diz que espera que ele não volte atrás. Álvaro fala que é um trato e Renata diz que se ele não cumprir, vai dar um jeito de pegar o dinheiro de volta. Álvaro pergunta se ela está o ameaçando. Renata diz que é uma advertência. Antônio fala para Álvaro que é uma ótima oportunidade para que ele faça algo de bom para o próximo e que para isso basta simplesmente dizer a verdade e que só procurando a redenção encontrará a paz de sua alma e pede para ele esquecer o passado e se reconstruir como ser humano. Antônio fala que ele é um ótimo exemplo, pois fez coisas horríveis com a mulher que amava e que encontrou a paz em Deus, se colocando a serviço dele. E pede para Álvaro procurar Deus e o seguir da maneira que puder.